ouvir a sua leitura da recepção da filosofia de Nietzsche na obra do Sérgio, em particular no Raízes do Brasil. E será uma oportunidade, sem dúvida, muito boa para que eu também possa rever, inclusive, alguns pontos da minha leitura. Porque eu vi que em alguns pontos a gente converge bem, em outros a gente talvez se distancie um pouco, mas a sua leitura suscitou questionamentos, me traz alguns questionamentos, e alguns pontos que, em parte, eu tinha uma leve suspeita, vamos dizer assim, porque eu estava com medo de cometer alguns excessos. Eu comentava isso com o meu amigo aqui, o Arson, que é o meu ouvinte. Eu comentava para o Arson que eu fiz, a leitura que eu fiz na tese do Raízes, a presença de Nietzsche no Raízes, me levou a... É isso que eu estou em dúvida. Me levou à ideia de que, em certa medida, o Sérgio Buarque resvalava num certo conservadorismo ao trazer a filosofia de Nietzsche para a obra dele, e essa maneira, a maneira como ele trouxe, resvalava num certo conservadorismo. Eu dizia ao Watson que eu estava um pouco receoso em relação a isso, com medo de estar, inclusive, cometendo alguma injustiça com o Sérgio. Mas a sua leitura, pelo menos a leitura que você traz aqui, corrobora, sem maiores dificuldades, essa leitura de que ele enviesaria um pouco pela direita. Mas isso eu esclareço no final. Então, eu vou tentar fazer um percurso aqui que, infelizmente, vai ser um tanto repetitivo, algumas coisas que você já abordou, enfim, algumas. E para os colegas que assistiram a aula também vai ser um pouco repetitivo, mas eu vou pegar isso em conjunto, porque senão eu acho que não vai fazer sentido. Porque eu me programei para ler fazer uma leitura apenas do último capítulo. Você leu aqui um pouco do quinto e o último capítulo. Eu vou tentar fazer uma coisa mais de conjunto, porque eu continuo achando que é um pouco, talvez, precipitado, não é a palavra boa, mas acho que se a gente insere o Sérgio Buarque dentro do contexto histórico do modernismo, seria um tanto complicado achar que ele trazer Nietzsche nessa obra resvalaria em conservadorismo. Mas eu vou tentar então fazer uma exposição mais contextualizada para a gente tentar trabalhar um pouco isso. Eu digo isso, entre outros motivos, porque há leituras que dizem que um dos motivos do Sérgio ter retirado na reedição da obra, na edição de 48, alguns sociólogos dizem que o Sérgio tirou a epígrafe do quinto capítulo e tirou também a nota de rodapé, porque o debate instalado na época era se Nietzsche era ou não o pai do nazismo, ou se ele era ou não um filósofo dado a isso. E o debate instalado era esse, e há sociólogos que dizem que o Sérgio tirou para justamente para que a sua obra não se incorresse por esse debate e não trouxesse elementos conservadores. Mas, como vocês devem ter visto, na nossa aula, eu trouxe um texto do Sérgio Buarque de Holanda, de 1935, em que ele se posiciona claramente em relação ao debate, e ele desconfiava, vamos dizer assim, colocava em suspenso, e mais ainda, ele criticava a imagem, a falsa imagem que a Elizabeth Foster Nietzsche havia criado de Nietzsche, mas também desconfiava e criticava a imagem criada pelos socialistas. Isso para dizer que, em relação a esse debate, o Sérgio Buarque ele tinha um posicionamento claro, ele era um autor de esquerda, e ele estava sim preocupado em recuperar a obra de Nietzsche do nazismo.
Então eu não acho que ele tirou a epígrafe e a nota na segunda reedição por causa do medo que isso poderia trazer para a obra, né? Enquadrando ela mais para a direita. Mas é um debate bem difícil. Bem, vocês sabem que a filosofia de Nietzsche ela é amplamente recepcionada há pelo menos mais de um século em diferentes áreas, como por exemplo a literatura, as artes plásticas, cinema, teatro, inclusive a economia. Tenho estudado ultimamente o pensamento econômico de Nietzsche e a recepção desse pensamento econômico em economistas brasileiros, como por exemplo o Celso Furtado. No caso brasileiro, já a partir dos anos 20, dos anos de 1920, o pensamento de Nietzsche é recepcionado em diferentes áreas no Brasil, na literatura, na sociologia, na historiografia, no diletantismo filosófico, ele era bem recepcionado aí. E o Sérgio Buarque, o que o Sérgio Buarque fez em Raízes do Brasil, ao se utilizar de Nietzsche, ele não foi o primeiro, né, assim, a fazer isso. Se a gente olha aqui devagar, iremos perceber que Paulo Prado e Gilberto Freire já haviam feito exatamente o mesmo que o Sérgio faz aqui no Raízes do Brasil. O Paulo Prado, em 1928, quando publicou o Retrato do Brasil, é Nietzsche o autor que não só fornece elementos para o desenvolvimento de argumentos, mas é Nietzsche que oferece o elemento estruturante da obra. E com o Gilberto Freire, as coisas não são muito diferentes, embora a presença explícita na obra seja menor, ainda assim o alcance não é menor. Haja vista os livros irmãos, por assim dizer, Casa Grande Senzala e Sobrados e Mucambos. Tem uma presença muito forte de Nietzsche ali, estruturando algumas ideias da obra. E o que o Sérgio Buarque faz é seguir essa mesma linha aí que estava sendo feita, né? Então era comum no período dos anos 20 e 30 os autores brasileiros, principalmente os autores da sociologia ensaística, eles estavam preocupados em oferecer uma interpretação do Brasil, e Nietzsche vem aí oferecer suporte teórico para levarem adiante essa interpretação. Vocês lembram que eu apresentei para vocês, ou pelo menos eu fiz uma leitura um pouco diferente, pelo menos daqui, o Damião traz aqui para a gente, ele separou uma temática, e eu separei em obras. Eu fiz a pesquisa da recepção de Nietzsche na obra Crítico-Literária, do Sérgio, a partir de 1921. Ele produz o primeiro texto dele em que há a presença de conceitos de Nietzsche, de 1921, portanto ele ainda era um rapazão de 18, 19 anos. O Sérgio nasceu em 1922. E aí o que eu tentei apresentar em termos de contexto é que toda essa recepção que o Sérgio Buarque faz da obra de Nietzsche não pode ser lida ou não pode ser bem compreendida se não situarmos o autor dentro do contexto cultural da época, que era o contexto do movimento modernista. O Sérgio Buarque de Holanda, ao lado do Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade e outros modernistas, estavam preocupados em trazer uma interpretação do Brasil. Isso o Sérgio faz com o Raízes do Brasil. Há um certo prelúdio no breve ensaio dele, chamado Corpo e Alma do Brasil, que é de 1935, e que é, na verdade, o texto base de Raízes do Brasil. E o que a gente percebe, ao longo dos textos que o Sérgio produziu durante a sua atuação no movimento modernista, todos esses textos em que o aparato conceitual de Nietzsche aparece, está sempre sendo utilizado em proveito de uma ala específica do movimento modernista. Então, o movimento modernista, a grosso modo, estava dividido, ou melhor,
quando ele começa, né, em 1922, é um movimento homogêneo, preocupado em fazer uma ruptura com a cultura portuguesa e preocupado em encontrar, vamos dizer assim, identificar a identidade nacional. Aí entra o homem cordial como um elemento identificador, que o Sérgio renega, né? Nega isso. Então, o contexto histórico em que o Sérgio Buarque está atuando, contexto cultural e intelectual, é o do movimento modernista, e a apropriação que o Sérgio faz em todos os textos de crítica literária, de 1921 até pelo menos 1935, todas as apropriações que ele faz de Nietzsche é em favor de uma certa ala do modernismo, porque, embora o modernismo tenha começado de modo muito homogêneo em 1922, já a partir de 1922 a gente sabe que existe um grande racha, vamos dizer assim, né? Existe o grupo dissidente. O grupo dissidente, liderado pelo Graça Aranha, o líder era o Graça Aranha, mas ao lado dele havia muitos outros, o Graça Aranha, o Ronald de Carvalho, o Plínio Salgado, e todos os outros modernistas de direita. Então você tinha de um lado os modernistas da direita, que se agrupavam em torno de um movimento, de um grupo chamado o Movimento Verde e Amarelo, cujo líder era o Plínio Salgado. Em 1928 esse grupo ele já está instalado, a dissidência já está instalada, e o Sérgio Buarque tem uma clara posição. A posição dele é do lado do movimento modernista renovador, que quer renovar a cultura brasileira, sem se preocupar, ao contrário do outro grupo, que tendia a expulsar todas as influências estrangeiras. A preocupação do outro grupo não é tanto essa. A questão é romper, sim, com uma certa cultura portuguesa e procurar nossa própria identidade. Mas não era pautado por um nacionalismo ufanista, como no caso do verde-amarelismo. Então, o Sérgio Buarque está dentro desse contexto, e todas as apropriações que ele faz de Nietzsche nesse período é em favor do movimento renovador, do movimento estético renovador, ao lado do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, etc. Então, isso é a crítica literária, né, de pelo menos 1921 até 1935. Tem diversos textos dele aqui. E outra coisa, ou melhor, com mais profundidade, é o que ele começa a fazer nos textos que eu considero como ensaios. Então, eu separo os textos do Sérgio de crítica literária e os textos chamado ensaísmo, os ensaios. Mais especificamente os ensaios chamados ensaios de interpretação do Brasil. Que era esse o projeto modernista. O que o Sérgio faz com Raízes do Brasil é, até certo ponto, pôr na mesa aquilo que o projeto do movimento humanista tinha em vista em 1922, que era produzir interpretações do Brasil, buscar descobrir a nossa própria psicologia, a nossa própria identidade, etc. Bom, dentro desse contexto aí, em que o Raízes do Brasil, primeira edição, 1936, o contexto em que a obra é construída, ainda é o mesmo contexto do movimento modernista, que se divide em duas alas, os da direita e os da esquerda. E a obra do Sérgio está dentro da ala mais da esquerda, com certeza. Um outro elemento importante, só para pautar rapidamente, eu não vou desenvolver muito, mas conforme vocês devem ter visto durante as minhas aulas, eu me refiro aqui aos colegas que estão acompanhando a aula do Ivo, tem um elemento teórico basilador da pesquisa, no meu caso, né? O elemento teórico que fundamenta, vamos dizer assim. E utilizo a Agnes Herr. Então,
expliquei para vocês mais ou menos como é que é do ponto de vista da Agnes Heller a recepção de uma filosofia. Vocês devem lembrar, a Agnes Heller no livro A Filosofia Radical define a filosofia de um ponto de vista justamente radical, em que ela define a filosofia como objetivações, como determinadas objetivações de 3 modos: como se deve agir, como se deve pensar, como se deve viver. E segundo ela, o que caracteriza uma obra filosófica são esses 3 momentos. E aí ela vai explicar que, do ponto de vista da recepção, a obra pode ser recebida de modo completo, quando o receptor leva em conta esses 3 momentos da obra: como se deve agir, como se deve pensar, como se deve viver. E a filosofia também ela pode ser parcial na medida em que o receptor se apropria apenas de um desses momentos. E eu dizia então que, do meu ponto de vista, ou segundo a minha leitura, o Sérgio Buarque de Holanda ele faz uma recepção parcial da obra de Nietzsche, se utilizando mais especificamente do momento, vamos dizer assim, epistemológico, do momento como se deve pensar. De maneira que é exatamente nesse sentido, a meu ver, que ele se apropria da filosofia de Nietzsche, se valendo dela como um elemento teórico para pensar, no caso, a cultura brasileira. Então ele faz, nos termos da Agnes Heller, uma recepção parcial avaliativo-cognoscitiva da filosofia de Nietzsche. Avaliativa no sentido mesmo das avaliações morais, na medida em que ele também incorpora ou se apropria de elementos da obra de Nietzsche que são avaliativos. Mas o principal norteador mesmo dessa recepção é o elemento, vamos dizer assim, epistemológico e metodológico. Porque, do meu ponto de vista, o principal ganho que o Sérgio Buarque obtém ao se apropriar da obra de Nietzsche é obter elementos com os quais ele possa pensar a formação da cultura brasileira. Então, isso para trazer um pouco da fundamentação teórica. Eu falei também para vocês um pouquinho das fontes dele, não vou repetir aqui quais eram as fontes. Falei para vocês também que, dentro do contexto cultural da época, o Sérgio Buarque é aquele autor que consegue, vamos dizer, trazer uma certa autonomia para a recepção da filosofia de Nietzsche naquele momento. Autonomia no seguinte sentido: os autores que precedem o Sérgio Buarque, quando liam Nietzsche ou quando precisavam tomar contato com a obra de Nietzsche, se valiam principalmente das leituras francesas e estavam sempre a depender das interpretações e dos comentários franceses. De modo que, a partir já de 1935, com um texto que o Sérgio publicou no jornal Folha de São Paulo, fica muito claro uma certa autonomia dele na leitura que ele tem de Nietzsche, por vários motivos. Ele lia no alemão. Ele está escrevendo essa obra após a viagem para Berlim, onde esteve por lá 2 anos. Então, o Nietzsche também conhecia as traduções francesas, claro, mas, como eu havia dito, ele não se deixava levar nem pelas apropriações da direita, nem pela esquerda. Ele fazia uma leitura, vamos dizer assim, única para o período, que é diferente nesses outros autores que eu citei para vocês, como o Paulo Prado e o Gilberto Freire. O Paulo Prado, por exemplo, se utiliza de um Nietzsche francês, completamente francês, datado. O Gilberto Freire, por sua vez, se utiliza de um Nietzsche que passa é um Nietzsche norte-americano, é um Nietzsche que passa pela escola do Franz Boas, ou pelos orientantes estudiosos do Franz Boas. Então, é uma outra corrente de apropriação em que ele chega até Nietzsche, e
de maneira que a maneira como ele se apropria também é diferente. Mas, seja num caso, seja no outro, o Paulo Prado e o Gilberto Freire, ambos eram devedores, não só das interpretações e dos comentários, mas também das traduções. Dependiam das traduções. E se deixavam levar em alta medida, de forma muito acrítica, o que estava dado. É um caso diferente do Sérgio. O Sérgio criticou as leituras que estavam em andamento. E mostrou-se como um autor que tinha, vamos dizer assim, muito mais elementos, ou que fazia uma leitura de muito mais autônoma, sem ficar a depender dos comentários de outros estrangeiros. Eu vou adiantando aqui um pouco, porque se eu pegar todos os textos de crítica literária, não vai dar tempo, vocês sabem. Os textos também ensaísticos são cumpridos, mas eu vou fazer aqui o seguinte: eu vou falar um pouquinho do ensaio Corpo e Alma do Brasil, e depois eu vou terminar falando do 5º capítulo. E aí a gente vai dialogar bastante, principalmente sobre o 5º capítulo. E um pouco, desculpa, sobre o 7º capítulo, né? A nossa revolução. E o 5º capítulo, um pouco apenas. Acho importante eu falar um pouquinho do ensaio Corpo e Alma. O título completo é Corpo e Alma do Brasil, ensaio de psicologia social. Esse é o texto base do Raízes do Brasil. No Raízes do Brasil, o Sérgio reaproveita muita coisa desse primeiro ensaio, de maneira copia e cola, revendo, claro, mas de modo geral ele aproveitou muito. E o que ele aproveitou principalmente foram os elementos nietzschianos, porque no ensaio Corpo e Alma do Brasil, Nietzsche também já está presente, e basicamente o Nietzsche do Assim Falava Zaratustra. Então, outra coisa importante é que esse é o ensaio em que, pela primeira vez, o Sérgio procura interpretar o tipo psicológico e social do brasileiro. É a primeira tentativa dele de fazer uma interpretação do tipo que caracteriza o nosso brasileiro. E aí o resultado do Sérgio é que o nosso tipo psicológico, social, é marcado pelo que ele chama, entre aspas, ética de fundo emocional. É isso que é marcante no tipo psicológico brasileiro. E essa ética de fundo emocional se condensa de modo perfeitamente bem na expressão do Ribeiro Couto, o homem cordial. Ribeiro Couto, que era um poeta, amigo do Sérgio, que também participou da Semana de Arte Moderna. Então, note-se que o título do ensaio remete a uma tradicional distinção cordial, uma tradicional distinção, um longo debate na tradição da filosofia, e justamente o homem cordial está aí também de novo fazendo contraponto com outra coisa, um homem sentimental contra um homem racional, o outro tipo europeu. O ensaio é subdividido em 12 sessões e Nietzsche é citado já na primeira sessão, intitulada Psicologia do Nosso Homem Cordial, que traz a ideia central do ensaio, né? Segundo a qual a característica do brasileiro estaria dada nessas formas da cordialidade, portanto, uma ética afetiva, personalista e emotiva. Como trouxe aqui o Daniel, a tradição que discute essa questão do homem cordial ela é enorme. Ele citou aqui o Cassiano de Carga, que é uma discussão já a partir da segunda edição, né? Acho que já é a partir do final dos anos 40, início dos 50. Então, eu vou tratar rapidamente aqui do homem cordial apenas na sua origem, porque ela contextualiza bem os horizontes, para compreender bem a situação, vamos dizer assim.
Então, a expressão ela foi criada pelo amigo do Sérgio Buarque, chamado Ribeiro Couto, o poeta Ribeiro Couto. Ela aparece em uma carta datada de 1931, que o Ribeiro Couto envia a um diplomata mexicano chamado Alfonso Reis. E é dentro do contexto histórico, então, do movimento modernista que melhor se pode compreender o conceito de homem cordial e a crítica que o Sérgio vai desenvolver a esse conceito. Então, a passagem em que fica célebre a expressão é mais ou menos a seguinte. O Ribeiro Couto, ao escrever para o seu amigo, diz o seguinte: é da fusão do homem ibérico com a terra nova e as raças primitivas que deve sair o sentido americano. A raça nova, produto de uma cultura e de uma intuição virgem. Traço, o homem cordial. É aqui que passa a se tornar célebre a expressão homem cordial e a ideia de que a nossa contribuição para a civilização seria a cordialidade. O elemento histórico interessante aqui, que não se deve deixar de vista, é o seguinte: o Ribeiro Couto, quando produziu essa expressão, em 1931, e tendo em vista o andamento do movimento modernista até aquela data, e a posição que o Ribeiro Couto vai tomando dentro do modernismo, acaba por se configurar no seguinte: essa expressão dele acaba por contribuir para o lado do movimento verde-amarelo. O movimento verde-amarelo que fazia a defesa da cultura brasileira a partir de um nacionalismo ufanista e que queria, de qualquer jeito, num elemento abstrato, plasmar a identidade do homem. Então, o homem cordial que o Ribeiro Couto traz à tona, então, ele está endossando o projeto do movimento verde-amarelo, em que não era visto com maus olhos a ética afetiva no plano público, no plano estatal. E aí é que entra a crítica do Sérgio. O Sérgio está criticando justamente isso, né? Está dizendo que esses elementos de cordialidade, de bondade, de hospitalidade, do ponto de vista do brasileiro, não é nenhuma contribuição. Isso daí, na verdade, é uma barreira para a institucionalização de qualquer instituição democrática. Porque são esses valores afetivos que acabam minando todos os outros elementos abstratos do setor democrático. Então ele indica o quanto essa ética de fundo emocional favorece, na verdade, a vertente do fascismo, que, a partir de 1932, tem um nome, se chama integralismo. Então, o movimento verde e amarelo, que teve como seu pai fundador Plínio Salgado, em 1928, em 1932, esse movimento verde e amarelo, é desse movimento verde e amarelo que nasce o movimento integralista. E o último capítulo aqui do Raízes do Brasil, o Sérgio está criticando duramente os integralistas. Então, o que o Sérgio está tentando fazer desde o livro Corpo, desde o ensaio Corpo e Alma do Brasil, é mostrar que esses intelectuais, os intelectuais do integralismo, estava mostrando que era uma teoria conservadora de lamentações de intelectuais neurastênicos, é assim que ele utiliza, e que esse personalismo é entre nós uma noção positiva, mas talvez a única e verdadeiramente positiva, mas não no sentido que eles empregam, porque na verdade ela acaba criando o que ele chama de, entre aspas, uma periferia sem centro. Esse projeto do conservadorismo do verde e amarelo que cai no integralismo e que tende a enaltecer a ética afetiva no plano
não só no plano privado, mas também no plano público, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, acaba criando o que ele chama de um elemento de periferia sem centro e complexo de inferioridade. Porque, se de um lado o que nos caracteriza é o elemento afetivo, por outro lado, nós valorizamos o elemento impessoal. E esse elemento impessoal da democracia liberal, que a gente tanto enaltece, né, inclusive os conservadores e integralistas também enaltecem isso em larga medida, acaba criando o quê? Acaba criando esse paradoxo, essa situação de conflito, e que, segundo o Sérgio, nesse ensaio, ele não reproduz essas palavras, eu acho, no raiz, mas ele fala que isso acaba criando uma periferia sem centro e uma situação de complexo de inferioridade. Porque a gente enaltece os valores abstratos, mas a nossa ética é afetiva. E a gente leva essa ética também para o mundo das instituições. Então, na visão do Sérgio, o conceito de cordialidade, entendido enquanto caráter nacional, recaía na pura abstração, tornava-se assim uma mera representação abstrata, né? Eis aí a base de sua crítica aos modernistas autoritários, né? Sempre à procura de reduzir o nacional a uma uniformidade homogênea e abstrata. Por essas e outras razões, o Sérgio Buarque estava mais preocupado em mostrar as limitações do conceito de homem cordial, contrapondo-se à tese da cordialidade como representação de um espírito nacional sólido e permanente. Porque é esse o objetivo do Ribeiro Couto e de todos os modernistas alinhados com o movimento verde e amarelo. Eles querem encontrar todo o curso, o que o Sérgio está chamando aqui, de espírito nacional sólido e permanente. E eles encontram isso no quê? A cordialidade. E aí vem a denúncia do Sérgio. Não, essa cordialidade aí não contribui em nada no processo democrático. Né? Bom, nesse mesmo texto, O Corpo e Alma do Brasil, o Sérgio faz aquela mesma citação do Zaratustra, que o Daniel já leu, eu não vou repetir, mas é dentro desse quadro todo aí que ele vai fazer essa crítica ao homem cordial, né? Associando o homem cordial ao cristão compassivo que o Nietzsche critica, para dizer que esse cristão compassivo que o Nietzsche tanto critica, que tem medo da solidão ou do isolamento e que só se reconhece na comunidade. Na verdade, o que o Sérgio está querendo dizer que isso aí é, na verdade, um mecanismo de fuga e de defesa contra a sua própria incapacidade de se colocar de modo autônomo diante da comunidade. Então, como ele diz aqui, o Sérgio Buarque, ao recorrer a Nietzsche, na verdade, com essa frase aí do Zaratustra, no meu ponto de vista, ele lança luz sobre os aspectos negativos da expressão homem cordial, mostrando os aspectos enganosos, periféricos e redutores do conceito, mostrando o quanto ele reduz o indivíduo à parcela social, né? Por meio da qual esconde a incapacidade de viver consigo mesmo, de apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. Essa é a denúncia do Sérgio, assim, a ideia do conceito de homem cordial. Eu acho interessante trazer esses elementos, entre outros motivos, porque eu percebi nas minhas leituras que, de modo geral, esqueceu-se de levar em conta qual era o lugar do Sérgio no contexto histórico e qual era o lugar da expressão no contexto, quem foi que criou e a quem é que ela trazia vantagem e desvantagem. Ela trazia vantagem ao projeto verde amarelo e desvantagem para o projeto antropofágico, o movimento pau-brasileiro e tal. Então, dito isso, eu queria então agora ir para fazer uma leitura breve aqui do último capítulo do Raízes do Brasil. O último capítulo que se chama justamente Nossa Revolução. Esse capítulo, então,
a presença de Nietzsche, ela é, eu diria que ela é o elemento mais importante do capítulo. Nós estamos falando da obra de 1936. Então o capítulo começa com uma epígrafe de Nietzsche, no meio do meio para o fim do capítulo, uma nota de rodapé com uma citação do Crepúsculo, como o Daniel colocou. E o que me parece mais interessante aqui é que esse último capítulo não apenas está estruturado em cima de uma filosofia específica, a de Nietzsche, mas ele também se comunica com o quinto capítulo e reforça o que já estava dado no quinto capítulo e se comunica com tudo o que o Sérgio fez antes. Na crítica literária, no ensaio anterior, está tudo muito coerente, do meu ponto de vista. Então, vou tentar trabalhar aqui um pouquinho essa parte, para a gente ver o que mais poderíamos discutir a partir daí. Sim, eu ia dizer também ainda o seguinte: é algo que me ocorreu, eu não desenvolvi na tese, não sei se eu vou desenvolver depois, mas ocorre algo semelhante, algo mais ou menos assim. Não sei se vocês lembram que no prólogo para a genealogia da moral, no prólogo acho que 5 ou 7, Nietzsche está explicando o que ele vai trabalhar na última dissertação, e ele adianta dizendo que ele começou a última dissertação com uma pequena epígrafe, retirada do Zaratustra. E ele está dizendo que o estilo aforístico tem suas dificuldades e suas vantagens. Chega a dizer que um aforismo bem cunhado e bem escrito, uma vez lido, ainda não está todo interpretado. E o que ele vai fazer com a terceira dissertação? É ele mesmo que está dizendo que a terceira dissertação é, na verdade, o comentário daquela pequena epígrafe. De maneira, assim, puxando um pouco a tinta para o meu lado, né? Até certo ponto, a gente poderia dizer o mesmo aqui do Sérgio. Ele abre o último capítulo do Raízes do Brasil, o 7º capítulo, com essa epígrafe de Nietzsche, e até certo ponto, o que segue inteirinho é um comentário, ou um comentário, vamos dizer assim, histórico concreto, que interpreta bem a frase com a qual ele começou. É um exemplo, vamos dizer, um exemplo histórico-interpretativo muito bem feito, vamos dizer assim. A frase, para a gente adiantar, para não ficar curiosidade, vamos lá. Deixa a curiosidade para você. Não, é que você já viu, né? Também. Mas vamos lá. O último capítulo, então, do Raízes do Brasil, Nossa Revolução, o Sérgio, como eu havia dito, ele compôs esse capítulo reaproveitando partes do ensaio O que é o Brasil, de 35. Ele reaproveita sem alteração exatamente o texto que trata da possibilidade de articulação entre o homem cordial e as construções dogmáticas da democracia liberal. Então, ele continua com uma mesma problemática do ensaio coloquial no Brasil, que é verificar em que medida esse homem cordial contribui ou não para a democracia liberal no Brasil. O trecho está em perfeita consonância com a epígrafe, então, nietzschiana, que abre o capítulo. E por quê? Vai ficar mais claro. O Sérgio Buarque, nessa pequena epígrafe, tem ainda essas dificuldades. O Sérgio Buarque não indicou que se tratava de uma frase retirada do aforismo 11, ou da seção 11 do Anticristo. Outra coisa, a epígrafe ficou no original alemão. E outra coisa, na época não havia tradução do Anticristo para o português brasileiro. Havia no português de Portugal. E corria no Brasil as traduções francesas, portuguesas, espanholas, principalmente francesas, portuguesas e espanholas. Mas uma tradução brasileira não havia. Então, não era fácil para o leitor da época ler a epígrafe. Estava no original. E também não era fácil o acesso a uma tradução.
tem essas dificuldades aí. A epígrafe é a seguinte, posso ler para vocês. Um povo perece quando confunde seu dever com o conceito geral de dever. Essa tradução ela pode se modificar um pouquinho. Essa aqui é a tradução do Paulo César Souza, mas com uma leve adaptação, modificação. Aqui no Raízes do Brasil, colocaram uma outra tradução. Colocaram aqui o seguinte: uma nação se desintegra quando confunde o seu dever com a noção geral de dever. Acho que essa não é uma boa tradução. Essa aqui está melhor, porque ele usa a palavra que no original remete a povo. Então, a epígrafe do último capítulo do Raiz é esse: um povo perece quando confunde seu dever com o conceito geral de dever. O capítulo se mostra como uma espécie de interpretação ilustrativa do conteúdo trazido, como eu estava dizendo. É como se o capítulo inteiro fosse uma tentativa histórica e ilustrativa de interpretar essa pequena epígrafe. O uso de frases de Nietzsche, como eu já estava desenvolvendo com vocês na aula outro dia, o uso de frases de Nietzsche como epígrafe era algo absolutamente comum na época. Todo mundo usava. Só que, como eu dizia, há uma diferença enorme entre essa maneira como o Sérgio faz e a maneira como os outros fizeram antes dele. Então, se a gente pensar alguns autores da época, como, por exemplo, o José Veríssimo, a feminista Albertina Berta e, entre outros, o historiador João Ribeiro, todos eles usavam epígrafes, gente. Era muito comum, era quase uma moda. A grandíssima maioria utilizava as epígrafes em francês. Estava logo em francês. Um ou outro tentava traduzir do francês para o português. O Sérgio, como vocês viram, ele não traduz. E a maneira como ele utiliza é completamente diferente de todos esses que vieram antes. Porque esses que vieram antes era quase um adorno, coisa do tipo. E no caso do Sérgio, não, é perfeitamente coerente com o conteúdo do capítulo. É como se o conteúdo do capítulo, como eu disse, fosse uma interpretação histórica da igreja. Então, dito isso, vamos ver aqui. Então, a frase retirada de Nietzsche, imobilizada por Sérgio nesse último capítulo do Reis do Brasil, cumpre então uma função comum, claro, também, que é de indicar o objeto e a ideia central do texto, 5 minutos só, e mais ainda a epígrafe condensa o sentido conceitual e teórico do capítulo, uma vez que incorpora a construção argumentativa desenvolvida, ela é incorporada, né, à construção argumentativa e a toda a estrutura do capítulo. Vou adiantar aqui um pouquinho, o livro já está nos dizendo ali que já está acabando, né? Então, de maneira que essa epígrafe ela não está ali apenas para florear o texto, né? Eu não vou fazer aqui a leitura, caso desse tempo, eu ia fazer uma rápida leitura do capítulo 1, da seção 11 do Anticristo. De certa parte, o Daniel já adiantou, é uma crítica de Nietzsche à moral kantiana. E o Sérgio Buarque de Holanda, então, se aproveita desse contexto que Nietzsche está criticando a moral universalista kantiana, para dizer, em outras palavras, é o que se pode depreender, a partir do uso que ele faz, é o que se pode depreender aqui um povo, como por exemplo o brasileiro, não deve confundir sua virtude pessoal, personalíssima, né, com uma noção geral ou abstrata. E o que ele tenta fazer ao longo do capítulo é mostrar que o Brasil sempre fez isso. A Revolução de 1917 de Pernambuco, a Inconfidência Mineira, a República, ele está dizendo, olha, ele desenvolve um pouco mais, por exemplo, a Inconfidência Mineira. Claro.
Os revolucionários da Inconfidência Mineira não estavam preocupados em lutar pela emancipação do negro, por exemplo. Estavam apenas preocupados em transferir aquele ideal abstrato da revolução para o Brasil. E é isso que ele está dizendo, de certa forma, como que nós fizemos, e que não deveríamos ter feito, né? Que nós, de certa forma, tendemos a confundir a nossa virtude pessoal com a noção geral de virtude. Né? Então, tentando um pouquinho aqui para eu finalizar. Então, no capítulo Nossa Revolução, o Sérgio ainda traz também uma nota de rodapé em que traz o crepúsculo dos ídolos. Não vou ter aqui como desenvolver, mas essa passagem que o Sérgio traz do crepúsculo dos ídolos serve de novo para corroborar com essa mesma argumentação que eu estou trazendo aqui já anterior, que é dizer, em outras palavras, que os elementos afetivos são incapazes de fundar instituições liberais. A cordialidade que ele se vale do parágrafo 39 do Crepúsculo dos Ídolos, onde o Nietzsche está criticando a instituição do casamento para dizer justamente que da modernidade para cá nós substituímos a racionalidade e o domínio pelo casamento amoroso, pelo sentimento amoroso. E, segundo Nietzsche, é isso que levou à corrupção da instituição do casamento. Em outras palavras, o que Nietzsche está dizendo é que, e Sérgio também, é que esses valores afetivos, eles são incapazes de fundar instituições sólidas. Esse é o uso, né, que o Sérgio faz. Para finalizar aqui, então, posso dizer então o seguinte ainda, né? Que, então, repetindo um pouco o que eu estou dizendo, né? A partir do uso que o Sérgio fez da passagem do crepúsculo dos ídolos, os sentimentos e os afetos, no caso do Sérgio, a cordialidade, né? No caso de Nietzsche, o amor, o casamento amoroso, não podem se configurar como fundamento seguro de uma instituição, como a do casamento, no caso de Nietzsche, e nem é capaz de fundamentar de modo seguro os princípios de uma instituição mais vasta para o povo, como diz o Sérgio. Né? Então, a partir do raciocínio nietzschiano é que o Sérgio desenvolve a estrutura e o seu argumento crítico acerca da cordialidade, afirmando que ela não poderia servir como base exclusiva de nenhuma instituição democrática. Um sentimento como a cordialidade não teria os mesmos efeitos fora do círculo estrito da família, não podendo servir de fundamento a nenhuma organização ampla, pública e democrática. Isso porque, mesmo no interior da família, é o que o Sérgio vai dizer, a partir de Nietzsche, mesmo no interior da família, onde ocorre o casamento, mesmo no interior da família, não são propriamente os sentimentos que criam as regras e organizam, mas a força, o domínio. Conforme a argumentação de Sérgio, para haver uma organização política mais ampla, seria preciso, entre aspas, um elemento normativo sólido, inato na alma do povo ou implantado pela tirania. A pergunta que eu ia fazer depois de adiantando, qual seria o nosso elemento inato, né? Não é a cordialidade, pelo menos vai negar, né? Bom, o Sérgio está dizendo isso. Para que haja uma organização política mais ampla, não basta a cordialidade. Seria preciso um elemento normativo sólido, inato na alma do povo, ou implantado pela tirania. É desse ponto de vista que eu fiquei conversando com o Arthur. Será que ele não incorre no conservadorismo aqui? Mas, enfim, para finalizar então, é compreensível que Sérgio adote uma posição duramente crítica em relação ao conceito de homem cordial do Ribeiro Couto, uma vez que as qualidades características nele expressas se alinham com o ideário do projeto conservador do movimento verde e amarelo, que tanto valoriza os aspectos da família transferidos para o ambiente público. Contudo, nesse ponto, o próprio Sérgio acaba
é o que eu estava dizendo, que eu ponho para discussão, o Sérgio acaba resvalando num certo conservadorismo. Ou seja, ao indicar que somente por meio da tirania, semelhante à argumentação de Nietzsche, que reivindica a força do instinto de dominação, somente isso, então, seria capaz de formar uma instituição política democrática mais ampla. Não haveria, então, segundo Sérgio Buarque de Holanda, a possibilidade de uma plena articulação entre a cordialidade e as instituições da democracia liberal. O motivo principal é que os afetos e sentimentos entre os homens fundam-se, segundo Sérgio e Nietzsche, fundam-se em preferências, criando um unilateralismo oposto ao ponto de vista das instituições do liberalismo, vai dizer o Sérgio. Então, conforme o Sérgio, eu cito, para compor um todo perfeito de partes tão antagônicas, seria preciso que as forças superiores da sociedade precisassem ser como um contorno congênito a ela e dela inseparável, devendo emergir continuamente das suas necessidades específicas e jamais das escolhas caprichosas. Então, é isso que o Sérgio está falando. A nossa virtude e a virtude capaz de organizar uma vida democrática não seria aquelas que nós adquirimos através de escolhas caprichosas. Vamos pegar os elementos da Revolução Francesa. Não é isso. Seria aquela que, como ele diz, nasce de necessidades específicas. Essa argumentação retoma, então, o conteúdo aludido na epígrafe e quando o Sérgio toma para si as palavras de Nietzsche, sugerindo que um povo, como por exemplo o povo brasileiro, se desagrega sempre que confunde o seu dever com o conceito geral de dever. É isso. Obrigado.